Olá! A Bíblia é repleta de histórias. E uma das histórias mais intrigantes da Bíblia é essa que se encontra em Juízes 19. A história de um levita que esquartejou a sua esposa. A história é macabra. Ele chega em uma cidade, ele é convidado a ficar na casa de um homem e, de repente, a casa é cercada porque haviam homens promíscuos lá fora que queriam abusar sexualmente deste levita que estava agora na casa desse homem. Esse levita estava com a sua esposa e ele entrega a sua esposa para saciar aqueles homens. Olha que coisa! Por que uma história dessa, macabra, está relatada no livro de Juízes? Essa e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Na Mira da Verdade, ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de TV e rádio. Obrigado por você já estar aí junto com a gente. Obrigado por você acompanhar a programação da TV Novo Tempo e ser um assíduo telespectador do programa Na Mira da Verdade. Agora, se você está sintonizando agora e vendo esse programa, deixa eu falar para você, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você manda sua pergunta para a gente na hora, de diversas formas, que daqui a pouco eu falo como que você faz para participar, e você tem a sua resposta baseando na Bíblia. Se você tem dúvida da palavra de Deus, se você tem dúvida de religião, alguma coisa que você ouve falar e que você não acredita, se você quer saber o que a Bíblia fala sobre isso, manda sua pergunta para a gente. E quem está na mira para responder baseando neste livro sagrado é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom, amigo telespectador e ouvinte, que você está conosco mais uma vez aqui no Na Mira da Verdade. Nós queremos que você envie suas perguntas, porque nós cremos que a Bíblia tem as melhores respostas, as respostas que realmente vão satisfazer o seu coração. Todos somos pecadores, mas encontramos na Bíblia um Deus gracioso que nos dá novas oportunidades, que quer que aprendamos a viver um dia de cada vez. E por isso, envie suas perguntas, porque com certeza alguma coisa Deus vai ter a dizer a você por meio da Bíblia, assim como Deus tem dito para mim também, todas as vezes que eu estudo este livro. Muito bem, professor. O objetivo desse programa é motivar você e a mim a estudarmos mais a palavra de Deus. Esse livro, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, faz parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida, porque ele com certeza pode nortear um viver melhor aqui nessa terra, com a esperança de um dia viver eternamente. Então, o principal objetivo do programa Na Mira da Verdade é esse. Assim como você vê, por exemplo, o professor Leandro Quadros respondendo as perguntas, sabendo exatamente onde está a resposta do seu questionamento na Bíblia, é uma motivação para todos nós que queremos também aprender mais da Bíblia. E olha, a gente pensa que muitas vezes estudar a Bíblia, ler a Bíblia é difícil. Mas não é não, quando a gente pede orientação de Deus. Então, no seu estudo diário, na sua vontade de querer saber um pouco mais da palavra de Deus, peça a Deus, peça a Ele discernimento, para que Ele te mostre as coisas. Tenha certeza, Ele não vai te desamparar não, Ele vai atender o seu pedido e você vai aprender muitas coisas na palavra de Deus que vai nortear com certeza o seu viver, tá? Então, hoje a gente já começa dizendo para você, estude a Bíblia e você vai viver melhor nesse mundo aqui. Nós abrimos o programa, mas deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente estuda a Bíblia, a gente se depara com histórias fantásticas no livro sagrado. E algumas a gente até acha macabra, principalmente no Velho Testamento. A história que nós abrimos o programa de hoje é uma dessas, macabras. E a gente tem que entender por que isso está relatado na Bíblia,
se existe alguma explicação. Professor Leandro Quadros, a gente abriu falando dessa história desse levita. É uma história macabra de fato na Bíblia, professor, porque era um viajante que estava com a sua concubina, chega em uma cidade, é convidado a passar a noite na casa de um morador ali e, de repente, ele se depara com uma situação que eu não consigo nem imaginar o que seria isso hoje, viu, Leandro? A história, simplesmente, a casa é rodeada por bandidos e esses homens que estão ali fora da casa querem violentar sexualmente aquele homem. E o que é mais interessante é que ele entrega a sua concubina, ou seja, coloca ela para o lado de fora e esses homens a violentam a noite inteira. Na manhã, ela está morta e aí ele faz uma coisa pior ainda. Ele esquarteja essa mulher e reparte o seu corpo para vários lugares. Professor Leandro, a minha pergunta para você é essa. Qual o sentido dessa história na Bíblia? Quando nós continuamos a leitura, nós lemos Juízes 19 e lemos também o capítulo 20, nós vemos que este homem fez isso exatamente para conscientizar o povo de Israel, para chamar a atenção para o crime do estupro que aqueles homens de Gibeá, da tribo de Benjamim, tinham praticado. Antes de eu explicar essa parte, eu quero explicar algo breve para o telespectador e ouvinte. Aquele idoso que hospedou esse levita e a concubina na casa dele, ele tinha oferecido até a sua própria filha para aqueles homens bandidos imorais, para que eles não violentassem o hóspede dele. E por quê? Aqui tem algumas expressões interessantes nos versos 23 e 24. Diz assim, ó, o homem é hóspede em minha casa e uma coisa dessa seria uma vergonha. As palavras hóspede e vergonha são chave. Palavras-chave, porque na cultura do Oriente Próximo, acontecer algo com um hóspede na sua casa era a coisa mais vergonhosa, imoral e humilhante que podia ter. Então, foi por isso que ele ofereceu a própria filha no lugar do hóspede. Porque na cultura deles, um hóspede assumia uma importância maior do que os próprios filhos. Então, essa não é a opinião bíblica, é a cultura deles, né? Então, a Bíblia, nem tudo que a Bíblia registra, ela aprova. Ela registra para nos mostrar a maldade humana e o quanto Deus é amoroso em se dispor a perdoar o ser humano, né? Então, havia essa cultura de que ferir um hóspede era muito pior que um filho. Então, é importante entendermos, entrarmos um pouquinho na mente dos personagens da época, né? Outro aspecto interessante, por que quando a sua concubina, após ser violentada, por que ele divide o corpo dela em 12 partes e manda para as 12 tribos de Israel? Você vai ver agora o resultado disso e aí você vai entender o porquê que ele fez isso. Óbvio, eles eram pessoas mais insensíveis, né? Eles haviam passado, e seus antecessores, um bom tempo na escravidão egípcia. Então, para eles, chamarem a atenção dos outros desta forma era algo mais simples do que para nós, que graças a Deus não fomos insensibilizados pela escravidão egípcia, né? Mas olha o que ele tinha em mente, ó. Versos 29 e 30. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Ou seja, eles ficaram revoltadíssimos.
Quando eles viram aquilo e eles não sabiam do contexto da história, eles pensaram, quem que praticou um crime tão horrível? Veja, os israelitas não aprovaram isso, né? E aí, capítulo 20 continua. Então todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes do povo, de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas se perguntaram, como esse crime horrível pôde acontecer? Então veja, aquilo que ele fez chamou a atenção do povo. O povo ficou revoltadíssimo. E aí agora ele explica, verso 4. O levita, marido da mulher assassinada, disse, minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então, desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a respeito. Então, o propósito dele foi o seguinte, despertar a atenção deles para o crime que havia sido cometido e despertá-los para a necessidade de punir os transgressores. E foi isso que aconteceu. Aí, eles se reuniram, pediram para a cidade, para a tribo de Benjamim, entregar aqueles criminosos para a morte, só que eles se negaram a fazer isso e eles acabaram exercendo juízo, executando várias pessoas daquela cidade. Então, esse é o contexto mais amplo da história. A Bíblia registra esses crimes para mostrar, amigo telespectador e ouvinte, o quanto o ser humano é mau. E, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que, apesar do ser humano ser tão mau, existe um Deus perdoador que, mesmo que Deus não impeça o criminoso de sofrer as consequências do seu crime, Deus está disposto a perdoar e também a exercer juízo. Porque Deus exerceu juízo sobre aqueles habitantes que quiseram colocar panos quentes por cima do crime daqueles estupradores. Muito bem, professor, muito bem. A gente vai aprendendo as coisas na Bíblia, tudo tem um significado, tudo tem uma razão. Por mais difícil que possa ser o texto, realmente, quando a gente começa a ver o contexto, ver a situação daquele povo ali, a gente começa a compreender como Deus sempre cuidou do ser humano, sempre esteve atrás do ser humano e que as coisas que talvez sejam difíceis na Bíblia para a gente entender, a gente, pelo poder da palavra, nela mesma a gente pode ter as respostas. Professor, bom, para o nosso telespectador aqui participar do programa, nós estamos ao vivo aqui, você pode mandar as suas perguntas por SMS, o número é 12 98151 0101, 12 981510101, ou então participar pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar a gente no Facebook, facebook.com/nt, ou melhor, facebook.com/namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Tem o nosso blog também. Nós estamos ao vivo ali, você vai ver que tem um espaço para você colocar a sua pergunta, você manda, ela chega na hora para a gente aqui, tá bom? Essa aqui a gente começa pelo SMS, que está chegando aqui sem parar. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. O Marcos de Guarujá, professor, pergunta o seguinte, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o divórcio. Me divorciei há 10 anos depois de uma traição da outra parte. Desde então, me afastei da igreja. Hoje, vivo com uma pessoa de uma outra religião. Ela frequenta a igreja Deus é Amor. E lá, eles não permitem que a pessoa divorciada se casem. Disse que só podemos nos casar caso a minha ex-mulher morra. Em Mateus 5,31, diz
para dar divórcio, mas não fala em segundo casamento. Mas em Romanos 7, de 1 a 3, diz que a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. A pergunta é, me expliquem por favor, quero muito voltar a frequentar a igreja. A condenação no segundo casamento, professor? Se realmente o divórcio aconteceu em virtude de uma traição, a Bíblia realmente fala sobre o divórcio, mas ela proíbe o segundo casamento? Não, a Bíblia não proíbe o segundo casamento quando há uma imoralidade sexual ou a morte do cônjuge. A Bíblia não proíbe um segundo matrimônio. O detalhe é que os irmãos acabam se apegando só a Romanos 7,2, que Romanos 7,2 fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Porém, nesse contexto, ele não está falando de uma relação que se rompeu por imoralidade sexual. É quando a pessoa, por exemplo, se divorciou por qualquer outro motivo. Então, enquanto a outra pessoa não tiver alguém ou permanecer viva, tem que colocar a palavrinha ou aí no meio, aí, obviamente, não há autorização bíblica para um novo matrimônio. Agora, quando Jesus apresenta a exceção para o divórcio, o segundo matrimônio está, sim, implícito aqui, né? Então, por exemplo, vamos ler além de Mateus 5,32, Mateus 19,9, que diz assim: eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, aqui eu estou lendo a nova versão transformadora, e se casar com outra, cometerá adultério. Então, qual é a implicação de Cristo? Que se é feito um divórcio sem ter existido imoralidade sexual e a pessoa se casa de novo, ela adultera. Isso significa que se houve a imoralidade sexual, porque ele coloca aqui a palavra exceto, né? Ou caso, ou melhor, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá ser feito em caso de imoralidade, ou seja, o que só poderá ser feito, ele está deixando implícito o quê? Que se há uma imoralidade por parte da outra pessoa e ele se casa, a Bíblia não considera o adultério. Então, meu irmão, eu posso lhe garantir que a interpretação dos irmãos da Igreja Deus e Amor, ela não é bíblica, né? Ela é bem intencionada, obviamente, quer preservar a santidade do casamento, mas ela não é bíblica. A Bíblia apresenta as duas razões, tá? A morte do cônjuge ou imoralidade sexual. E eu sei que vários telespectadores e ouvintes já se divorciaram, não por um desses motivos bíblicos. Realmente, à luz da Bíblia, a pessoa adulterou, mas eu posso lhe garantir que se você tem um arrependimento sincero e você segue a Jesus, Ele perdoa você. E você pode seguir a sua vida adiante com Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Olha, o pessoal está aqui participando através do nosso Instagram. Obrigado por você estar acompanhando aí, obrigado por você estar seguindo. Se você não segue ainda o Instagram do Na Mira da Verdade, é só você ir lá, @Na Mira da Verdade, siga a gente e você pode participar ao vivo também aqui do programa. Sempre a gente coloca um videozinho para chamar a sua atenção, para você mandar as suas perguntas. A Luzimeire, ela quer saber o seguinte, professor. Ela fala assim, amo muito esse programa e tenho uma dúvida. Sabemos que Jesus está no santuário fazendo um juízo investigativo. Ele está julgando os vivos ou os mortos? Se está julgando os vivos, como será esse julgamento se os vivos ainda podem tanto se salvar como se perder? Bom, ela tem uma certa compreensão com relação ao juízo investigativo. Talvez os nossos telespectadores não saibam exatamente o que é isso. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente, que juízo investigativo é esse que está acontecendo? Isso é no céu? Quem que está fazendo esse juízo? E esse juízo é para os mortos ou para os vivos? Eu vou começar pela segunda parte, porque, amiga telespectadora, nós não temos como saber em que ponto do juízo nós encontramos. O que nós sabemos, pelo estudo da Bíblia, é que o juízo se iniciou no período das duas, ali na Bíblia, em Daniel 8,14, né, nos mostra o tempo do início do juízo. E ao final das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, uma profecia, 2.300 tardes e manhãs,
o final dela dá num período de 1844. Então nós sabemos que o juízo começa a partir dali. Começa, obviamente, com os justos mortos. Agora, em que momento exato da história chegará o momento dos vivos, nós não sabemos. Ok? É bem provável que esse momento chegue pouco antes da volta de Cristo, mas nós só estamos conjecturando, isso não faz parte da revelação. Agora, o que importa na Bíblia é o seguinte: o juízo de Deus é dividido em 3 fases. Uma fase que ocorre antes da volta de Cristo, uma fase que ocorre durante o milênio e outra fase que ocorre depois do milênio. A que ocorre antes da volta de Cristo é um juízo para vindicar o caráter dos justos. O universo vai entender o processo judicial de Deus. Na fase durante o milênio, os justos vão entender o processo judicial de Deus em condenar os ímpios. E na terceira fase, Deus executa os ímpios no lago de fogo. E esse juízo pré-advento, como ele tem o propósito de vindicar o caráter dos justos para que o universo tenha certeza de que quem estará lá no céu realmente aceitou a Jesus, esse é um bom juízo. O cristão não precisa temer esse juízo, porque Jesus é o seu juiz e seu advogado ao mesmo tempo. E o resultado do juízo pré-advento encontramos aqui em Daniel 7, 26 e 27. Para vermos que o juízo pré-advento, ele é uma boa notícia para os justos. Deus está mostrando para o universo quem é dele. Porque Deus é onisciente, mas os anjos não são oniscientes. Então eles têm que saber como é que Deus lida com o pecador para eles confiarem ainda mais na justiça divina. E aí o resultado do juízo pré-advento, Daniel 7, 26 e 27, diz assim, ó: contudo, o tribunal o julgará. Aqui não é o justo, é o poder representado pelo chifre pequeno. Tá? E todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Então, 2 são os resultados do juízo pré-advento: condenação do poder rebelde, representado pelo chifre pequeno, e o reino eterno para os santos. Então, o que é mais importante entendermos é que o juízo pré-advento é um juízo para beneficiar o salvo. Agora, o momento exato em que vai começar o juízo dos vivos, isso já não faz parte da revelação. Então, só para a gente fortalecer o nosso telespectador, juízo pré-advento é a mesma coisa que juízo investigativo? É a mesma coisa. É, né? É esse juízo que está acontecendo antes da volta de Jesus. Eu prefiro particularmente o termo pré-advento, que eu vejo que é mais fácil da pessoa entender, para que se refere a um juízo pré ou antes da volta de Cristo. Ok, muito bem, professor, porque o pessoal perguntou aqui, quer ver? Vou colocar uma pergunta sobre esse assunto, você até já falou no começo, mas só para o telespectador entender. A Sara, ela é de Cuiabá e ela fala o seguinte: sobre o juízo investigativo, ou pré-advento, ouvi dizer que se a vida de determinada pessoa estiver sendo analisada e no exato momento ela estiver em pecado, pronto, ela está perdida. Não é assim, né? Foi importante você colocar esse comentário, porque por muitos anos o nosso povo teve uma visão muito legalista do juízo. Isso é errado. As nossas obras teológicas nunca ensinaram isso. Então, se você pegar desde o comentário bíblico e outras obras, você vê que é uma visão que o juízo está centralizado na doutrina da justificação pela fé. Então, muitos cristãos acabaram vivendo com um medo, um pavor, porque pensaram o seguinte: e se o meu nome passar hoje e eu não venci ainda os meus pecados, eu estou perdido? Não, essa não é a mensagem bíblica do juízo pré-advento. A mensagem do juízo pré-advento é de que Deus condenará o chifre pequeno, não é para condenar os justos, a não ser que o cara desista de Cristo, é óbvio. Aí o resultado será a condenação dele. Mas o propósito é condenar o chifre pequeno e dar o reino eterno aos santos. Então, o que eu digo para você? Sara, né? Uhum. Se você está com Cristo, ok? E o seu nome passa no juízo, mas você segue a Jesus. Você é uma pecadora, não é uma pecadeira que faz do pecado um estilo de vida. A graça de Cristo vai absolver você no juízo. Okay? Então, a tua preocupação não deve ser essa que, infelizmente, acabaram lhe transmitindo de uma forma
equivocada. Descentralizaram, separaram o juízo da justificação pela fé. Não, nós temos que fazer o que a Bíblia diz, juntar o juízo com a doutrina da justificação pela fé. Só para a gente ajudar o nosso telespectador, porque Perfeito. tem gente de todas as denominações que acompanham o programa. Quando você fala chifre pequeno, você está falando de um poder. Um Chifre poder... pequeno é um termo usado na própria Bíblia sobre um poder final aí que vai se manifestar, é isso? Nós não vamos entrar em detalhes agora, mas nós cremos que esse poder aqui, Daniel 7,25, representa Roma na sua fase papal, tá? Que mudou a lei de Deus e perseguiu os cristãos na Idade Média. Mas não vamos entrar nesse detalhe, em outra oportunidade nós o faremos. Ok, muito bem. Bom, o programa Na Mira da Verdade, você que talvez está acompanhando agora, conhecendo agora, a gente trabalha aqui, não existe um tema do dia que nós vamos estar falando sobre aquele tema. O que a gente fala aqui são as perguntas das mais diversas que chegam. Você pode perguntar o que você quiser, por isso que eu sempre falo aqui, não tenha preconceitos, não, pergunte o que você quiser. Você tem dúvida sobre o sábado, você tem dúvida sobre lei de Deus, você tem dúvida sobre imortalidade da alma, você tem dúvida sobre dom de línguas, você tem dúvida por várias coisas que a Bíblia apresenta, manda sua dúvida para a gente e a gente vai apresentar o que a Bíblia fala para você ter a sua resposta aí, tá bom? Então participe com a gente aqui, mande a sua dúvida para a gente. Eu queria já, antes de ir para o intervalo, dizer que você pode fazer também um curso bíblico com a gente. Um curso bíblico gratuito, é esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, você pode entrar agora no nosso blog. As pessoas até acabam mandando no lugar da pergunta, dizendo que quer o curso bíblico. Entra lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali do lado direito que tem um campo dizendo peça seu curso gratuito. Você clica lá, vai ser direcionado para fazer um cadastro e você vai receber aí o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico é a figurinha carimbada do programa Na Mira da Verdade, porque tem tudo a ver com o programa. As coisas que nós apresentamos aqui são as coisas do tempo do fim, o qual nós estamos vivendo. E ele vai te dar muita informação para você aprender mais da Bíblia Sagrada, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente para você, não tem custo nenhum, nem sequer o custo de entrega. Vai chegar direitinho aí na sua casa, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.